que agora as frentes parlamentares querem a criação de uma comissão especial para analisar a regulamentação da reforma tributária. Quem vai explicar para a gente como isso vai funcionar é o Bruno Pinheiro, que já está aqui com a gente. Bruno, o que a gente pode esperar disso? Porque o presidente Lira já tinha falado na possibilidade de criação de grupo de trabalho e tal. Mas eu tenho sempre o receio de que grupo de trabalho pode acabar sendo igual trabalho de faculdade, né? Vai empurrando, 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 e chega uma hora que você vê o que vai dar. Mas não é necessariamente o melhor caminho. O que as frentes parlamentares querem? Lembrando, aqui para a nossa audiência, que as frentes parlamentares são representativas de setores importantes da economia. E esses setores estão de cabelo em pé com tudo isso que a gente discutia agora há pouco. Boa tarde, Bruno Pinheiro. Bela gravata. É importante relembrar que quando está numa universidade, quem faz essa atividade é uma outra pessoa. O aluno só apresenta, né? Então, às vezes, ele nem tem o conhecimento de causa mesmo. Ótima tarde a você, excelente feriado, ótima semana, que bom, uma alegria, uma honra e uma satisfação. Justamente esse é o receio de alguns nomes da oposição de 24 frentes, inclusive, que estão ali atuando muito firme para não autorizarem que esse grupo seja instalado. Eles alegam que não existe uma regra regimental e que justamente isso aconteceria, ficaria muito solto e aí diante disso geraria uma certa dificuldade, até mesmo no entendimento nesta instalação. Então eles acham que é necessário uma comissão especial. E de que forma que isso acontece? Existe o regimento interno do Congresso Nacional e existe uma divisão por cada legenda, por cada bancada. Essa indicação é quase que uma composição de uma CPI. Então, esses nomes são indicados. E essa escolha também acontece através do presidente, que é o deputado Arthur Lira. Até agora, são 2 projetos que foram apresentados. Um acabou sendo levado em mãos até o deputado Arthur Lira, um ato muito simbólico do ministro Fernando Haddad, e outro levado até a residência oficial. Relatores, de que forma que isso acontece? Um fica com um relator, é um nome escolhido pelo governo e um outro nome escolhido pela oposição. Houve uma ginástica de aliados e auxiliares do governo Lula de continuar com o relator Aguinaldo Ribeiro. Arthur Lira achou que não seria importante essa ideia e que é necessário indicar um outro nome. Agora é achar um outro nome que tenha as mesmas ideias do governo para tentar emplacar essa relatoria. Mas diversos nomes estão com olhar de lupa para que esses grupos não aconteçam e que sim tenha uma comissão especial com regimento interno, respeitando as legendas, as indicações para formar essa composição. E aí eles entendem o seguinte, que se acontecesse a instalação de um grupo, ficaria com muita autonomia para o deputado Arthur Lira, que às vezes iria tomar uma decisão que não era tão relevante para ambos os lados. Então, com esse receio, a expectativa é que seja instalada uma comissão especial, o que dificulta um pouco mais a vida do ministro Fernando Haddad lá dentro do Congresso Nacional. Então, vamos ver como isso vai acontecer. Na verdade, ninguém é fã de remédio amargo, né, Aros? E não que a vida do ministro da Fazenda seja fácil, de alguma maneira, excetuando esse episódio, mas concordo com você. Bruno Pinheiro, você volta daqui a pouquinho aqui na programação. Um abração. E aí? E aí? Essa comissão especial vai estar formada de 2 lados. Os parlamentares que defendem o contribuinte, que vai querer simplificar a regra e ter uma alíquota única para todo mundo, e os parlamentares que são movidos pelos interesses dos lobbies, que vai querer defender regime especial para cada setor. Precisa ver quem vai ganhar essa parada. Qual seria a sua aposta? Não, deveria ganhar... Só para saber. Eu penso assim, deveria ganhar aquele que defende a maioria da população brasileira, que é o contribuinte brasileiro. Porque o ponto é, a alíquota sobe ou cai dependendo do número de regime especial que você tem. Se você tiver uma alíquota única, tem chance de ser uma alíquota mais baixa. Se você ficar criando excepcionalidade,
vai ser não só a alíquota mais alta, com tendência de alta, como diz no mercado, entendeu? Esse é o problema. Então, assim, ou você está lá para defender lobby, ou você está lá para defender o contribuinte. Eu espero que a maioria dos parlamentares esteja lá para defender o nosso bolso, de todos os brasileiros que sonham em um dia ver a questão dos impostos diminuírem no país. Mas começa por isso, para a defesa da simplificação de uma alíquota única e não deixar passar a tal da boiada dos regimes especiais que todo mundo quer, como bem disse o Piperno, um naquinho de um regime especial. E aí, Fábio Piperno, muitos grupos de trabalho. Esse negócio de frente pressionam. Eu sou mais cético que o Davi. Aliás, eu sou muito cético em relação ao Brasil. Eu acho que essas frentes, esses lobbies, eles vão ser os grandes protagonistas disso tudo. Eu duvido que, até por uma questão de índole, que os parlamentares do Brasil tenham a coragem de se opor a esses lobbies. Então, eu acho que eles vão tentar acomodar todos esses interesses com muitos regimes de exceção, afinal de contas, é sim um pacto das elites, nesse caso, a política com a empresarial. O contribuinte vai ser o menos lembrado nesse percurso todo, esse é o meu palpite, e por conta disso eu acho que a gente vai ter alíquotas bem salgadas. Só que o tempero disso aí, para amenizar, né, todo esse tempero amargo aí, salgado, né, em alguns casos, talvez seja um discurso de que, puxa vida, a alíquota é mais alta, mas em compensação simplificamos o sistema, oferecendo uma espécie de compensação, de plano de prêmio de consolação. Acho que vai por aí, porque eu duvido, mas duvido que esse Congresso, com tanto lobby, se opõe a esses regimes de exceção. Sonhos são para ser sonhados, dizia um amigo meu, e por isso eu durmo até tarde. Porque, lógico, deixa sonhar, mas eu tive um sonho. E esse sonho dizia que, pela autonomia do Congresso, ele tem possibilidade de fixar, como muito bem, muitas vezes aqui mencionou Dávila, uma alíquota de, por exemplo, 20%. E vou mais longe, poderia seguir sonhando e dizer não, e esse em 2 anos vai baixar para 18%, porque ele tem autonomia para isso. Mas aí é onde entra o pesadelo, de 26,5% para cima. Então, a atribuição do Congresso permitiria isso, colocaria um problema sério a questão da arrecadação, mas aí obrigaria ao Poder Executivo a diminuir o gasto. Então, essa é uma atribuição do Congresso. E poderia fazer melhor, inclusive, determinar uma alíquota única, a que quiser, para todo mundo, sem nenhuma exceção, e depois avaliar setor por setor se realmente apresenta alguma documentação, algum registro comprovável de que tem uma necessidade de um benefício diferente do resto. Porque se não tem vários que vão ter um cartaz na testa que diga esperto e outro monte que vai dizer trouxa. E aonde que a gente quer colocar sempre? E sempre nós ficamos no setor dos trouxas. Agora, se a gente for lembrar a conversa com o Dr. Honda na segunda-feira, ele muito bem destacou que essa ideia do imposto lá nas alturas, ela contraria a lógica da arrecadação. Porque ela, quanto menor, maior o estímulo para o investimento, maior o estímulo para que se produza. E no fim do dia, mais produção, consumo, etc. E a gente faz a engrenagem girar. Quando a gente olha a frente parlamentar e olha o setor, em tese, nós estamos pensando no empresário lá na ponta, que é o cara que tem o interesse em baixar para justamente conseguir ter a performance, para conseguir desenvolver. Esta é a lógica ou não? Olha, quando o Dr. Honda traz isso, ele está embasado numa teoria que é a curva de Laffer, que se você aumenta muito a carga tributária a partir de determinado ponto, nos Estados Unidos é 34%, replicaram aqui para o Brasil, também é próximo disso, você começa a ter um desincentivo à produção e o consumo. E a lógica é muito simples. Para que eu vou trabalhar tanto? Para que eu vou produzir tanto se o governo vai ser o meu sócio? Então, a despeito do aumento da alíquota,
cai a arrecadação do governo, porque a atividade econômica vai ser menor, vai produzir menos e a base de arrecadação, no final das contas, vai ser menor. O ponto aí que esta redução tributária para alguns setores que poderia trazer um estímulo da arrecadação, eu estou perdendo na alíquota, mas como o país vai produzir mais, a base vai ser maior, eu vou ganhar na arrecadação, o problema é que vai ser compensado pela tributação maior em outros setores, que é o setor de serviços. Então eu não sei se, no geral, no final das contas, Aros, vai ocorrer uma queda da carga tributária. E aí, de fato, se ocorrer essa queda na carga tributária, seria ótimo, porque a gente pode ter uma arrecadação maior a despeito da redução da alíquota, o que seria ótimo para todo mundo. É bom para o governo que arrecada mais, é bom para as pessoas que estão pagando menos impostos, gera mais emprego, cresce o país. Agora, se ocorrer um aumento da carga tributária global por conta de uma série de exceções, e eu acho que esse risco ele não é pequeno, porque a gente está falando de Brasil, aí a gente pode ter o pior cenário, que é o aumento da alíquota vai penalizar a atividade produtiva e pode, no médio e longo prazo, cair a arrecadação.